Certo. E aí? Como é que tá, Igor? Beleza? Bom, Tudo eu sei. certo? Tá dando tranquilo aí pra ouvir, né? Tudo certinho? Tranquilo, tô ouvindo. E aí, tá bom o som? Bom, tranquilinho, certinho. Legal. Então, pessoal, estamos aqui com o Igor, tá? Que é formado em filosofia e ele fez uma live no Instagram dele sobre filosofia e a série Dark, né? Na verdade, falando mais sobre a série em si, né, Igor, que é a filosofia. E então a gente teve a ideia de fazer essa nossa live aqui agora para poder aprofundar um pouco nessas relações entre filosofia e Dark e, sobretudo, acerca mais precisamente, da influência dos autores alemães, né, da tradição filosófica alemã, dentro do Dark. O Igor também vai abordar alguns outros escritores, né, Igor, que você falou, como Borges e tal, mas, em geral, a gente vai abordar os escritores alemãos que, que a gente acredita tem a ver com a questão da série e também que foram alguns deles foram citados na própria série, né? O Schopenhauer tem uma citação dele, ó, se eu não me engano, é no início da série, né? E ao longo de toda a série, então, a trama é construída em cima de algumas bases filosóficas. Então a gente quer discutir um pouquinho isso aqui, ora fazendo uma análise daquilo que está mesmo ali implícito na série, e outras divagando um pouco também, né, para tentar entender um pouco a cabeça, talvez, dos diretores, né, o que poderia estar por trás, porque não foi evidenciado explicitamente tudo, né, no sentido filosófico. Então a nossa ideia é mais trazer algumas perspectivas, né, sobre o assunto. Então a gente vai dividir aqui a live. ah, o Igor vai começar falando, então ele vai expor alguns pontos que ele acha interessante, né, dessa relação da filosofia e da série Dark. Depois a gente vai debater um pouquinho essas ideias, né, e vocês também podem mandar perguntas. A ideia aqui também é que a gente vai, ô Igor, enquanto o outro fala, se você achar legal, a gente anota algumas perguntas que o pessoal mandar, né? E aí depois, né, nesses momentos a gente responde o que for possível, né? Talvez nem tudo vai ser possível, não sei se vão ter muitas perguntas, mas em todo caso a gente tenta ah, explicitar algumas, né, desenvolver algumas das perguntas. E depois disso, então, aí eu falo, né, os meus pontos, algumas coisas que eu pensei a respeito da série, e no final a gente volta novamente para essa questão. Então, tem quatro partes, né, quatro divisões, e é basicamente isso, tá? Então agora eu vou deixar com o Igor aí para a gente começar. Então vamos lá, Igor. Bom, bom, valeu, Thiago. Bom, antes de mais nada aí, né? É sempre um prazer, assim, a gente tem muito costume, a gente sempre conversou muito sobre filosofia, e o Thiago aí Sim. já tem bons anos, uns 10 anos de conversa sobre isso. Você foi um dos responsáveis aí Uhum. pelo diálogo com Goethe, com Nietzsche, com todos os outros filósofos que eu mesmo não conheço tanto, assim, Nietzsche é um autor que eu falo que eu não domino tanto, mas que obviamente dá para entender um pouco pelo contexto da série, né? Bom, na primeira live que eu fiz, eu acho que isso é Legal. até importante de dizer, eu tive muita essa ideia de fazer realmente um diálogo, assim, né? Eu tive até um pouco das críticas dos meus amigos, eu recebi algumas críticas nesse sentido, porque eu, eu não eu não abordei tão direto, eu não fui tão direto ao ponto da série, né? E por se tratar de questões que são um pouco complexas, eu acho que para o público geral, para quem é de fora da filosofia, isso não fica tão claro assim. E aí o objetivo meu aqui hoje, então, eu acho que seria isso, de tentar assim ir direto ao Uhum. ponto, fazer uma coisa que em geral é quase que impossível, e ainda mais que em 15 minutos, que é o que eu Uhum. pretendo fazer, que é tentar traduzir um Pois é, pouco, difícil. muito difícil, né? Então, assim, eu estou tentando Uhum. realmente ir direto ao ponto de tentar realmente abordar os temas que, para mim, são relevantes e que aí eu já quero deixar bem Uhum. claro. Para mim, assim, acho que é importante ser um pouco enfático nas questões. Para mim, se trata de uma série filosófica, ela aborda questões filosóficas, muito, por mais que as pessoas discordem disso, por mais que as pessoas enxerguem na série as questões científicas e ligadas às discussões sobre espaço-tempo, sobre viagem no tempo, para mim sempre foi, vai ser sempre será, e aí acho que pode estar ligado à questão da cabeça dos diretores, uma discussão secundária.
Assim, é como se realmente fosse um pano de fundo para que a trama pudesse acontecer, inclusive para se relacionar um pouco com as questões filosóficas que a série levanta. Então, o primeiro ponto é isso. Para mim, é uma série filosófica. E isso é importante para mim de dizer, porque os autores que aparecem na série, eu acredito e faço uma defesa muito grande de realmente pensar que a série se baseia nesses autores, ao invés desses autores oferecerem uma chave de leitura para os temas que aparecem ali. Eu acho que são coisas diferentes também. Uma coisa é a série ser baseada nas obras desses autores, como desde o início, as citações mostram isso. Outra coisa é a gente chegar aqui nessa live, aqui, nessa conversa, e eu dizer para você assim, olha, Thiago, dá para a gente interpretar a série a partir de Nietzsche. Não. Para mim, Nietzsche é a base ali da série mesmo. Então, para ser direto ao ponto, eu queria falar aí de três pontos que para mim chamam muita atenção e que para mim se relacionam diretamente na trama de Dark. O primeiro ponto é a respeito de Borges, a leitura que aparece de Borges ali. O Borges, o Jorge Luiz Borges, ele escreve muito sobre labirintos e o labirinto é um tema que recorrentemente aparece na série. O segundo ponto que eu queria falar é a respeito das afinidades eletivas do Goethe. E aí você vai poder falar muito melhor do que eu, porque a leitura, eu tive que comprar o livro de novo, porque eu, quando li esse livro, estava muito novo ainda, então, assim, as ideias, elas não estão tão frescas quanto ainda estão para você. Você é mais especialista em Goethe do que eu. E o último ponto é a respeito aí do Nietzsche, propriamente dito, que aí eu vou tentar levantar a bola para você cortar, que eu sei que você vai poder falar um pouco melhor do que eu também nessa questão. E aí eu já passo, então, direto ao primeiro ponto, que é para notar como que essa questão dos labirintos se faz tão presente aí na trama de Dark. Já logo no início, na primeira temporada, obviamente, isso se confirma na terceira temporada, que eu estava reassistindo aí, e eu vi que de novo aparece uma encenação de um outro formato, inclusive, exatamente para mostrar essa dualidade, talvez uma relação com as questões ligadas tanto ao Eterno Retorno em Nietzsche, como também a questão da Ariadne, como também as questões levantadas aí a respeito das possibilidades nas afinidades eletivas que existem aí o tempo inteiro durante a série. Bom, então essa primeira ideia aí, né, eu hoje fiz aí, diferentemente da última live, eu fiz um roteirinho aqui bonitinho, a pedido dos amigos. Essa primeira ideia, para mim, é aquela que traz a passagem, né, da imagem do Teseu perdido no labirinto e que ele alcança a redenção do seu destino pelo amor da sua amada, que seria a Ariadne. É um mito grego que conta ali a trajetória do Teseu, que é levado ao labirinto para matar o Minotouro. E aí, então, ele se perde, mas para que ele não se perca nessa narrativa mitológica, é-lhe dado um fio, no caso da mitologia é um fio dourado, no caso de Dark é um fio vermelho, e aí uma aluna, inclusive, me falou que esse fio vermelho é uma mitologia japonesa, onde os amantes japoneses são ligados por um fio vermelho, é uma história que eu não conhecia, e que por esse motivo talvez Dark, ao invés de adotar o fio original dourado, adotou um fio vermelho para mostrar a ligação tanto entre o Jonas como entre a Marta, e é isso que aparece ali na série, né? Essa Ariadne, por sua vez, né, aparece na peça sendo encenada aí por Marta, que é já no quarto episódio ali, aquela encenação que a Marta faz, que seria o par romântico então do Jonas, que nessa mistura metalinguística entre a própria encenação da peça dentro da trama de Dark e a mitologia grega, ele acaba vivenciando o que eu acredito ser, nesse caso, o tema maior de Dark, uma busca aí pelo seu próprio destino. Acho que não existe dúvidas que tanto a Marta quanto o Jonas são os principais da série, e que o Jonas ele entra nessa busca, ele primeiro, depois a Marta, mas ele entra nessa busca pelo próprio destino. E aí essa busca se desdobra durante toda a série, até o final aí da terceira temporada, como a gente acaba vendo. Então o Jonas, ele entra na caverna, e uma coisa que chama muita atenção quando ele entra na caverna, e eu queria destacar essa imagem que para mim é importante, se trata exatamente disso. Ele é guiado também, assim como na encenação da peça, por um fio vermelho. Esse fio vermelho que foi deixado para ele pelo Jonas do futuro. E aí então ele é guiado nessa caverna, a caverna, e aí a gente relembra aqui Borges, guiado dentro desse labirinto, a caverna seria essa imagem do labirinto, e ele encontra o final desse fio, o Ouroboros, que é aquele símbolo lá que representa exatamente, para algumas pessoas, essa ideia do eterno retorno em Nietzsche, de uma serpente lá
devorando o próprio rabo, para mostrar realmente o retorno eterno que pode acontecer das sensações, dos sentimentos. E aí, óbvio, a gente tem que evitar a leitura rasteira do Eterno Retorno de Nietzsche, que é aquela leitura de imaginar que as coisas vão se repetir constantemente. Mas, na verdade, que se trata muito mais, não sei se você concorda com essa leitura, de um critério moral para a vida, de imaginar a vida realmente como um critério moral, mas isso aí a gente deixa para a conversa futura. Bom, já aqui não dado tempo, né, para não tomar muito, pelo que eu estou vendo que já está no avançar, então, para mim, esse é o primeiro ponto que fundamenta aí a série, né? Essa busca constante pela realização do destino e que está aparecendo sempre com esse tema do amor, do Jonas pela Marta, que é retomado lá na terceira, quando a gente vê aqueles 3 filhos deles lá presente nessa terceira temporada. E aí essa questão do amor entre os dois nos leva aí, ao fim e a cabo, às afinidades eletivas do Goethe. Para ser bem direto, essa obra do Goethe aí conta realmente o encontro de 2 casais, na verdade, né, 4 pessoas, que o horário permite dizer, seria realmente ali por uma troca mais, talvez, libertina, talvez de relações ali, de sentimentos entre esses casais. E é isso que a gente acaba vendo, pelo menos em Dark, com a Hannah, com o Ulrich, com a Charlotte, enfim, uma troca realmente desses casais que se faz um pouco presente na série. E aí eu queria só destacar exatamente como que o professor fala no capítulo 5 da primeira temporada sobre a obra e falando um pouco sobre Dark. Ele diz que a obra é recheada de símbolos e referências, os plátanos do mar são um exemplo desses símbolos, e aí ele fala do próprio Goethe. Ele fala que Goethe busca, por meio da repetição, a duplicidade. E os personagens, consciente ou inconscientemente, a simetria é uma forma específica dessa duplicidade. É isso que ele fala. Então essa simetria é algo que também está muito presente na série e que está sendo sempre retomada, né? Acho que a própria abertura também da série mostra isso, a simetria talvez de 2 mundos, ou de mundos possíveis, como a gente quiser então imaginar. Eu não vou aprofundar tanto por causa do horário, eu queria já passar direto aqui para algumas passagens que eu destaquei, que gostaria de destacar também, que são importantes, né? Uma frase dita aí pelo próprio narrador na primeira temporada que é importante e que reforça um pouco essa temática do destino presente na série. Ele diz que a gente procura o fio de Ariadne para nos guiar pelo caminho certo, uma luz na escuridão. Adoraríamos saber o nosso destino, para onde nos leva, mas a verdade é que existe apenas um caminho por toda a eternidade, predeterminado pelo começo e pelo fim, que também é o começo. Isso aí, essa ideia de que o começo é o fim e o fim é o começo, mostra exatamente essa ideia do eterno retorno, né? Talvez a ciclicidade de como que as coisas acontecem. E isso tudo, na verdade, acaba levando assim, a gente a analisar a série. Óbvio que a temática do eterno retorno, ela aparece constantemente por causa de Nietzsche, inclusive na passagem da Charlotte também nesse 5º episódio, que ela pergunta para o Ulrich se ele já tinha escutado falar a respeito do ciclo de 33 anos. E aí cabe lembrar que 33 anos é a idade de Cristo, e que quando se morre Cristo, se nasce aí, seria o período do anticristo, né? Seria talvez o início do anticristo na história humana. E o anticristo é exatamente uma das obras do Nietzsche, né? Que aí você pode também falar, porque eu nunca li o anticristo, mas o anticristo aí, você nunca li de cabo a rabo, mas algumas passagens ali, e o anticristo também se faz presente. Mas nessa mesma passagem, a Charlotte acaba mencionando pra gente que o eterno retorno de Nietzsche era um dos temas preferidos aí pelo avô dela. E esse eterno retorno, então, se fazendo aí presente também nessa passagem. E aí é importante dizer que mesmo que apareça essa temática do eterno retorno, outras questões também de Nietzsche, para mim, acabam sendo levantadas. E isso já desde a primeira temporada. Sobretudo essa dualidade da moralidade da tradição ocidental, que é abordada na série, e que talvez passe despercebido para muitas pessoas, para algumas pessoas que possam assistir a série, só muito focado nessa questão científica, nessa discussão científica, que é exatamente a questão moral da dualidade entre bem e mal, entre fazer o certo e fazer o errado, que está o tempo todo aparecendo ali também. Bom, e aí isso leva exatamente à discussão que existe entre o Noah e alguns personagens da série. Quando o Noah questiona por várias vezes se as pessoas acreditam em Deus, como ele faz com Mikkel durante a primeira temporada, e depois ele retoma essa discussão pela segunda. Bom, existiriam obviamente vários outros elementos, mas acredito que essas questões que Nietzsche traz e que se fazem presentes na série, sobretudo com a noção da morte de Deus, e que posteriormente culmina, para mim, com a noção de eterno retorno, uma vez que aquela linguagem, aquela racionalidade, a gente pode dizer, metafísica da tradição ocidental, que é deixada pela gente pela religião, ela não se adequa mais, né? Eu interpreto a morte de Deus dessa maneira. A morte de Deus para Nietzsche nada mais é do que uma inadequação de valores. Eu imagino, então, que
se dá espaço justamente para a ideia do eterno retorno. E, consequentemente, para mim, e aí acho que você vai poder também falar um pouco melhor disso, para a ideia que Nietzsche traz para a gente do super-homem. Eu sempre acreditei, desde o início, quando eu fiz a primeira live, que para mim teria que existir essa figura do super-homem na série. E que essa figura do super-homem, para mim, seria exatamente aí o próprio Jonas. Mas que depois acaba se revelando para mim também um pouco da Marta. E aí eu acho que você pode também... tô levantando essa bola para que realmente você dê continuidade aí, porque senão a gente vai tomar muito tempo aqui do povo. Acho que deu 15 minutos certinho aí, foi na risca, aí eu passo a bola para você. Bom, a gente vai discutindo. Isso aqui só foi uns apontamentos gerais para que a gente pudesse... Realmente tem muita coisa, né? Como eu falei. É impossível a gente falar de todos esses temas aqui. Cada tema desse daria 50 minutos aqui de exposição tranquilamente. Mas é isso. Vai lá. Muito bom, amigo. Bem legal. Achei bem bacana a exposição. Esses pontos são muito interessantes mesmo. Realmente, de fato, é tão denso, né? Esses assuntos são tão densos que não seria possível a gente fazer uma exposição, né? Cada um deles a gente precisaria de uma live, né? Só para um desses pontos, uma live inteira de 1 hora daria. Teria que ser isso, né? Teria que ser 1 hora só para cada ponto desse. E eu, do mesmo modo, também vou expor, não de modo a aprofundar nos temas, mas também a sugerir, né, interpretações aí, temáticas a respeito da filosofia da série. Bom, de acordo com o que você falou ali, eu vou ressaltar alguns pontos aqui que eu achei interessante, tá? Antes de iniciar as minhas observações, sobre o Borges e o labirinto, né? Que você iniciou falando sobre isso, achei bem interessante. E de fato, né, a relação com a Ariadne da mitologia, né? Que traça aí o fio do destino, né, dentro dos labirintos. É muito importante, né? E realmente essa relação entre o labirinto e a série se faz o tempo inteiro, até quando em relação à questão dos portais ali temporais, né? Então aqueles portais também tem uma característica de labirinto ali dentro da caverna, né? Então a imagem do labirinto, né, junto da caverna ali, e então esse labirinto ligando os tempos parece bem clara, né, na série. E tem tudo a ver com a Ariadne, né? E a Ariadne, eu ia até falar dela também na relação com o Dioniso, né? Que para o Nietzsche é muito importante. Né? Aí Dioniso Apolo, com a relação ao nascimento da tragédia do Nietzsche. Né? Então essas figuras se fazem muito presentes, né? E a Ariadne, de fato, eu acho que é mais interessante ainda que a figura do Dioniso em si, no que se diz respeito a essa série, né? Depois você falou também da cobra e do eterno retorno. Eu vou, na minha exposição, eu vou abordar um pouco do eterno retorno, então, assim, concordo totalmente. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes ali, né, filosoficamente, é justamente o eterno retorno. E aí, só falando rapidamente aqui, que você expôs, então, o eterno retorno como critério moral, né? Assim, e não como a questão né? de um eterno retorno físico mesmo, né? O mundo em um loop infinito, né? Um eterno retorno. Bom, eu acho assim, há várias interpretações, inclusive eu ia passar pela interpretação do Deleuze na minha exposição, né? Porque o Deleuze ele não interpreta de um modo estrito, tá? O eterno retorno. Então, é só um exemplo de filósofo que interpreta de uma outra forma o eterno retorno. Só que e isso dentro do meio nietzschiano meio que é o que é levado a mais à frente mesmo, né? É a interpretação total mesmo. É a aceitação de que o eterno retorno ele acontece de modo físico mesmo, tá? E de fato esse retorno é estrito. Né? Porque para o Deleuze o que acontece? Aí sim poderia entrar um lado moral. Né? Porque para o Deleuze, apesar da possibilidade de um retorno, os retornos conteriam elementos diferentes ou fatos diferentes da vida, né, acontecendo dentro dos retornos. Então é como se tivesse um loop infinito no tempo, só que cada vez esse loop é diferente. Só que o Nietzsche ele leva isso para um lado muito mais estrito, né, nos textos. De modo que, não, para ele, não é uma interpretação moral, é justamente o eterno retorno seria um meio de você superar a ideia de moralidade.
Por quê? Porque a ideia de moralidade está sempre baseada numa ideia de, muitas vezes, né, pelo menos, de culpa e de que você poderia ter feito aquela ação de outra maneira, né? Então, Nietzsche, com o Eterno Retorno, e como vou explicar aqui também com a ideia do amor fati, que também eu acho que tem tudo a ver com a questão da série, é justamente você pensar assim, bom, a minha existência, ela transcorreu dessa forma e transcorre dessa forma, né? E eu não tenho poder de mudar nada, porque eu não tenho acesso à série causal no tempo. Né? Então, de um modo estrito, ou seja, a série causal no sentido de causalidade mesmo, embora o Nietzsche em outros textos ele critique a ideia de causalidade. Tá? Então, não necessariamente ele pensa em causalidade, ele pensa em forças. Mas não vou entrar nisso aqui para não aprofundar muito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Nietzsche ele tenta, na verdade, não usar o Eterno Retorno, acredito, como um critério moral, mas como uma superação da moral. Por quê? Porque se a vida transcorre de uma só maneira possível, a única coisa que eu tenho que fazer é afirmar a vida tal como ela é. E não negar os fatos. Né? Então, enfim, mas aí a gente vai entrar num outro assunto também, que seria essa natureza do Eterno Retorno. Né? Mas é só assim, só colocando o meio como eu encaro essa questão do Eterno Retorno, tá? Não como necessariamente um critério moral, mas se a gente levar para esse lado mais estrito do Nietzsche, de fato, é um retorno no qual não há mudança. Né? Você só tem uma existência e essa existência vai transcorrer no tempo infinito, sempre quando ela retorna. E sempre quando ela retornar, ela vai retornar igual, né? Sem nenhuma diferença. E aí cabe ao ser humano afirmar ela ou não. Eu afirmo minha vida ou eu nego ela? Mas isso está para além do critério moral. Né? Depois a gente pode voltar um pouco nessa... Isso. E achei bem interessante a questão da simetria do Goethe. Não sei se foi por esse lado que se interpretou, mas basta a gente lembrar também que o Goethe tem tudo a ver com o classicismo, né? E o classicismo é justamente um ideal de simetria entre as partes, a música, a arquitetura, né? E o Goethe está naquele meio ali. Então acho que tem tudo a ver essa questão da simetria, talvez a ideia de simetria dentro da série, e relacionar isso a Goethe. E por fim ali, outro ponto que eu achei interessante foi a figura você trazer a questão do super-homem, né? Realmente, eu não vou abordar isso na minha exposição, mas eu também fiquei pensando nisso, em certas partes da série, se o Jonas, ele não seria, na verdade, uma espécie de super-homem ali dentro, né? Só que, ao mesmo tempo, né, a gente pode pensar que o Tannhaus, né, ou aquele cara que construiu a máquina do tempo, ele tem não que ele seja um super-homem, mas assim, ele quer, digamos que, superar o mundo, né? Só que a partir dessa tentativa de superação, e isso vai ser o meu ponto de partida e, na verdade, chegada, é que ele vai ter que negar a existência. Ele nega a existência e dali vai nascer toda a série, a trama da série, tá? Mas, enfim, mas eu acho que tem tudo a ver mesmo, o Jonas ser uma espécie de super-homem no sentido também de que, no fim, ali na terceira parte da série, acredito que ele tentando reverter tudo, né? Então, um super-homem no sentido daquele que quer controlar, quer ter uma vontade de potência muito grande, a ponto de, inclusive, controlar o destino no seu retorno mesmo, né? Mas, enfim, é uma especulação, acho que mais longínqua, assim. Mas é isso, né? Esses foram os pontos sobre a sua fala que eu tenho para colocar, assim. Mas agora pode falar mais um pouco, antes de eu começar. Acho que ninguém fez nenhuma pergunta ainda, então agora... Fica um tempinho aí, pode falar. Não, na verdade, sim. O que você preferir. Na verdade, eu nesse último ponto aí a respeito, acho que do comentário sobre essa própria ideia de super-homem, na verdade, do Jonas ser colocado como isso, eu acho que a gente pode até ver ainda algumas pessoas. Fica um pouco complicado a gente falar sem um embasamento, sem ter entrado um pouco nessas questões ligadas a, por exemplo, a insistência na forma de racionalidade metafísica herdada da tradição ocidental pelo cristianismo. No sentido de que, assim, parece que ter aquele sábio catador da floresta, como existe lá no Zaratustra, né? Aquela ideia daquela pessoa que ainda insiste em manter uma visão de vida e um apego à moral tal como ela era posta. Só para pegar já o gancho. E aí parece que isso aparece em alguns personagens. Parece que todas as pessoas que insistem em, de alguma forma, viver apegadas às questões do passado, como o próprio Ulrich acontece quando ele volta ao passado e para tentar resolver uma coisa do presente, ele acaba se perdendo lá atrás. Então parece ser mais ou menos uma condenação exatamente dessas figuras que o Nietzsche apresenta. Essas figuras de mostrar assim, olha o que acontece com quem tenta retomar uma questão que está lá atrás. O Ulrich acabou ficando preso o resto da vida no passado.
Então, assim, é como se fosse para mim, e aí a leitura que eu faço, não sei se bem ou mal, mas me parece muito isso. O Uric tenta voltar ao passado, e aí ele voltando ao passado, ele realmente se vê preso, e esse passado ali simbolizado para mim como essa volta aos valores antigos ou alguns valores herdados da tradição. E aí o ponto que eu coloquei da leitura do Eterno Retorno como critério moral para Nietzsche, eu não sei assim, se você realmente concorda com isso, é porque que acontece? Eu penso que o Eterno Retorno ele seria esse critério moral para a vida, no sentido exatamente quando acho que Nietzsche coloca, eu não sei se foi no Zaratustra mesmo, quando aparece aquela passagem clássica onde ele diz que e se você vivesse todos os dias da sua vida, se você... aquela famosa passagem. Aquilo ali para mim é como se realmente fosse quase como se fosse um experimento mental. Eu acho que fica melhor pensar dessa maneira, assim, acho que fica um pouco mais claro. É como se o critério moral servisse nesse sentido. Será que a gente desejaria fazer todas as ações que a gente tem no mundo indefinidamente no futuro, por exemplo, ou que elas se repetissem futuramente? Nesse sentido, realmente, de um critério moral. Eu sei que, dadas as diferenças entre Nietzsche e Kant, eu sei que existe muita coisa, mas só para tentar ficar um pouco mais claro esse exemplo, é como se fosse o mesmo critério moral do imperativo categórico. Eu tento ver, pelo menos assim, pelas leituras que eu fiz de alguns comentadores do próprio Nietzsche, de ver mais ou menos um pouco dessa forma. O critério moral lá em Kant é esse. Uma ação, para ter um bom valor moral, ela tem que se adequar ao imperativo categórico. Da mesma forma, em Nietzsche eu enxergo dessa maneira. Para uma ação ter um valor moral, e aí para, inclusive, realmente se amar o próprio destino, eu acredito que esse critério moral ele deveria ser levado em consideração, né? Que quando se propõe a ação no mundo, ou a ação com outras pessoas, ou quando se pensa em fazer alguma coisa, se deve levar em consideração exatamente isso. Eu desejaria que essa mesma leva de sentimentos, de emoções, de todas as questões que podem trazer tristezas, alegrias, felicidades, enfim, tudo isso que pode vir junto. Será que isso realmente é desejável que se repita? Então é um critério moral para mim nesse sentido. Muito mais, obviamente, que pode existir sim esse critério físico, né, de um eterno retorno físico das coisas que podem acontecer, mas que, na minha visão, ele seria realmente um critério hipotético, de que as pessoas talvez pensariam nele realmente como mera hipótese, que pode acontecer, que essa alegria, que esse momento se repita daqui a algum tempo, como pode não acontecer. E aí, só para não ficar uma discussão filosófica um pouco longe da série, é exatamente isso que eu fico pensando, assim, naquelas voltas constantes dos anos e das épocas, é exatamente isso que acontece, né? A troca, por exemplo, dos casais que se faz presente ali, será que se deseja aquilo? O Jonas, por exemplo, na terceira temporada, quando ele encontra a Marta, junto àquele outro namorado dela, que é um novo namorado, ele parece ficar um pouco assustado, e ele percebe assim, olha, como que seria a vida? É como se ele estivesse vendo a situação de fora. É uma coisa engraçada, porque é como se ele estivesse vendo a situação de fora. Então, assim, será que as pessoas teriam uma vida melhor sem que eu tivesse presente nela? Ele vê que as coisas realmente voltaram. E o mais engraçado é que é exatamente no ano de 2019, que é o mesmo ano que também ele vive com a Marta na primeira temporada. Então é como se ele tivesse a comparação aí, obviamente são mundos diferentes, né? Parece que são dois mundos ali diferentes, mas que é realmente isso, de tentar perceber essa questão hipotética. Olha, será que realmente seria melhor assim? Será que eu posso desejar isso? Então, por esse motivo, mais uma vez, eu reforço essa ideia de que sim, para mim, obviamente tem essa questão física, talvez aí que você falou, da volta do tempo físico, das experiências físicas, mas que também para mim existe esse critério moral que está obviamente ligado ao amor, ao próprio destino, como você também colocou. Então acho que é isso. Assim, acho que eu já passo a palavra para você, porque senão a gente vai estourar nosso tempinho aqui e a discussão vai longe. Você sabe que vai sempre longe, né? Pois é, sempre vai. Não, perfeito. Realmente o Eterno Retorno ele tem esses dois caráteres simultâneos, né? Você pode interpretar ele como ele sendo um ciclo físico, né? Um eterno retorno físico mesmo do espaço e do tempo, né? Como uma espécie de experimento mental, né? Para usar esse termo que não é do Nietzsche, né? Só vê até mais do século XX mesmo, né? Mas pode ser usado assim também, né? Então tem de fato esses dois, ele leva essas duas interpretações, tá? Perfeito. Mas legal, muito bons pontos, muito bom. E realmente, se a gente ficar aqui, a gente poderia discutir bastante, né? Esses pontos aí, todos eles muito interessantes. Então vou começar a minha exposição aqui, vou tentar não demorar muito, né? Para a gente ainda no final ter uma pequena conversa. Mas enfim, vamos lá. Então eu vou separar a minha exposição em três.
A primeira, eu vou falar da relação bíblica, né, que há com a série, ou a relação da série com a questão bíblica, e dentro dela relacionada ao pessimismo e ao niilismo. Em geral, tudo mais no sentido de Nietzsche mesmo, mas vou passar por alguns outros filósofos, como Heidegger e Schopenhauer, eventualmente, ou Deleuze. Tá? Na segunda parte eu vou expor um pouquinho sobre o eterno retorno, e depois vou chegar no amor fati, e que na verdade vai ser a parte sobre um conflito entre vontade e necessidade. Essa parte, sim, tudo a ver com a questão do Schopenhauer também. Então, bom, em relação a essa questão bíblica, né, ela se faz presente, tal como você expôs muito bem, por exemplo, quando você falou do número 33, né, e da relação de bem e mal. Então isso ficou muito claro, né, a relação bíblica fica muito clara, e sobretudo também quando eles se utilizam ali do Jonas e da Marta, e a relação deles com Adão e Eva, né? Então, isso aí é bem interessante também, né, que vai se intensificar mais na terceira temporada mesmo. Mas então essa relação bíblica é bem clara ali dentro. Tá? E em termos nietzschianos, a gente poderia interpretar também essa relação como, então, Adão e Eva, e a relação entre negação da vida e niilismo. Tá? Porque o Nietzsche ele vai interpretar muito da moral da ideia divina como uma moral que vai levar a longo prazo o Ocidente ao niilismo, né, como a gente sabe. Uhum. E tem tudo a ver com a negação da vida. Por quê? Porque é como se você estivesse negando o mundo presente, a vida presente, em função de outra coisa, né, que esteja para além da vida física, digamos assim, né, ou da realidade em si. E ali a gente pode pensar também isso como representado, por exemplo, como os tempos, né, os vários tempos ou mundos, como depois na terceira série a gente vai descobrir, né, como também uma representação de que você tem ali o Adão e Eva, a negação primordial, né, e depois deles vai culminar o efeito, né, disso são esses mundos, né, que então a gente pode pensar como essa questão de que quando há a negação da vida, há a criação de mundos metafísicos paralelos, né? Nessa negação, ela gera a criação de mundos metafísicos. Então, o primeiro ponto seria esse. O segundo, que a gente percebe na série, é que há sempre a ideia de que eles querem encontrar a origem para resolver o problema, né? Isso a gente vê desde da questão mesmo mitológica ou da questão bíblica e etc., assim como na questão, inclusive, política, né, a gente vê uma relação, por exemplo, dentro do cristianismo, a relação de ou a existência, melhor dizendo, de um erro primordial, né, e de uma culpa que vai nascer dali. Então, o erro primordial já ali em Adão e Eva. Né, e depois, mais tarde, a gente vê isso passando para o mundo político, por exemplo, quando a gente tem Rousseau, né, e a gente pensa que o Rousseau traz esse erro primordial, entre aspas, como a própria existência da sociedade. Né? Daí a questão de que a sociedade corromperia o homem, né? Então a sociedade como um erro inicial, então a gente tem que voltar atrás, destruir esse erro para então depois remodelar as coisas, né? Ou trazer uma nova existência. Então a gente vê que isso aí está muito dentro da filosofia também, né? Assim como das religiões e tal. Mas aí também surge a questão para o Jonas, por exemplo, mas que para isso acontecer e para esse erro, digamos assim, ser resolvido, né? Ele diz na terceira série que você tem que confiar em mim. Não sei se você se lembra dessa parte, mas ele fala isso, né? Você tem que confiar em mim. E isso é muito interessante porque a gente pode ligar também com a questão tanto política quanto religiosa, com a questão do salvacionismo, né? De que então, se você confia em mim, então eu vou fazer um mundo perfeito para você. Ou eu vou trazer a existência perfeita no futuro, etc, etc. Então, acredito que isso também seja bem presente ali, na questão de que talvez exista uma salvação, né? E, de outro lado, também uma espécie de otimismo e pessimismo. Por quê? Porque se, por um lado, tem essa questão do Jonas falando na terceira série que se você confiar em mim, né, pode ser que a gente consiga mudar isso. Ou seja, teria um otimismo aí da parte dele, mas, por outro lado, a gente tem um pessimismo também, porque quando ele está mais novo, ele diz a frase: eu fiz tudo o que me disseram e tudo ficou pior. Então, né, daí a gente pode pensar mais pelo lado pessimista. Então, o próprio Jonas, no seu desenrolar temporal, né? Ou seja, ele novo, jovem e depois velho, a gente vê essas transições, essas gradações entre otimismo e pessimismo, né? Outra coisa seria que é bem, na verdade, schopenhaueriana, né? Que é
o Jonas, já enquanto Adam, né, no fim da terceira temporada, ele também fala: não há esperança, nem redenção, nem paraíso. Então isso aí dá para a gente ligar, por exemplo, com a questão do Schopenhauer, né, e a relação entre materialismo e pessimismo, que também é bem filosófica, né? Ou seja, será que há mesmo uma salvação, uma esperança, um paraíso, né? E se não há, então o que há? Será que é um pessimismo? Ou a gente cai num mero realismo, ou no niilismo? Então essas questões abrem para todas as questões filosóficas. E aqui, por fim, desse primeiro trecho, é só lembrar um pouco do Heidegger, né? Embora eu não vá aprofundar aqui, porque, enfim, também é um filósofo do qual a gente poderia fazer uma live inteira só sobre ele, mas é bom lembrar que na filosofia alemã, um dos livros bem famosos aí vai ser Ser e Tempo, do Heidegger. Né? Ou seja, o próprio título já diz, né, ser e tempo. Então, quer dizer, a questão do tempo, como é muito importante aí na série, né, acredito que quem quer investigar também essa questão do tempo na série, esse livro do Heidegger é bem interessante. Tá? E dentro do Heidegger, ele, por exemplo, ele vai trazer, em uma das partes, ele vai abordar uma questão moral e o tempo, ele também vai trazer o conceito de culpabilidade, tá? Com o que a gente pode relacionar, de novo, com a questão do erro primordial e tal. E, citando o próprio Heidegger, o sentido existencial originário da culpabilidade, né, tira-se do fato de que este culpável, né, surge como predicado do eu sou. Ou seja, é como se o próprio fato de existir já trouxesse a culpa. Né? Em certa parte do Ser e Tempo, o Heidegger fala isso aí, e também acredito que isso tenha tudo a ver ali com essa ideia, né, do Adam, do Jonas, da Marta, né, e do próprio fato deles existirem aí, já vem a questão da culpabilidade intrínseca, aquela união ali, tal como ocorria em Adão e Eva, né? Agora eu vou falar um pouquinho do Eterno Retorno, tá? Antes disso, porém, só falar um pouquinho aqui, já que, né, como músico também não poderia deixar de abordar um pouquinho da questão da música. Só uma coisa que que me marcou bastante assim, foi a questão do uso repetido de um motivo, ou né, a gente pode pensar de um motivo no sentido de um trecho melódico, né? E que na verdade que não é uma melodia, é aquela parte da trilha que é um glissando decrescente que fica o tempo inteiro, em todas as temporadas, em todos os capítulos tem, que é aquele... Né? Aquilo ali, né, na música a gente chama aquilo de um glissando decrescente, né? Ou seja, do agudo para o grave. Só que esse glissando ele é usado de um modo que a gente chama na música de leitmotiv, que é a ideia de motivo condutor, né? E que se liga, exatamente, que se liga totalmente ao Wagner, né? Que é um compositor alemão. Então a gente vê que essa tradição alemã, né, ela vai culminar também musicalmente na série, né? Não só a gente está abordando filosofia aqui, poderia fazer também uma live ter só sobre a música aí na série, a trilha e essa coisa da música alemã, mas é muito interessante isso, né? Que, na verdade, esta trilha da série, ela também carrega algo da relação com essa cultura musical alemã, que é a ideia do uso do leitmotiv. Claro que não são todos os compositores alemães que usaram isso, mas, né, tem um peso muito grande ali. Tá? E o Wagner usou isso bastante, né? Então é bem recorrente isso na série, é bem interessante. Esse uso repetido, reiterado, né, desse motivo, e sempre de modo variado. Né? O motivo ele nunca é igual, ele sempre vai variando-se, né, ao longo da série. Então, entrar rapidamente aqui no Eterno Retorno, o Tannhaus, ou enfim, como a gente quiser chamar esse nome aí, que é o criador da máquina do tempo, né, o Jonas fala que ele queria criar um paraíso. Né? Só que um paraíso onde nada precisava acontecer, ou seja, nem o apocalipse, nem a escatologia, etc, etc. E quando a gente pensa, então, né, que ele, a partir daquela dor que ele teve, né, com a morte da filha, né, do filho, na verdade, né, com a morte do filho dele, no acidente de carro e tal, ele não suporta aquela dor, certo? E daí que ele vai construir a máquina do tempo. Então, o que eu percebi foi o quê? Né, nessa relação com Nietzsche e tal, e com o Eterno Retorno, é que, na verdade, o Tannhaus, ele faz a negação primordial, a primeira negação. Por quê? Porque ele é incapaz, né, de superar aquele sentimento, o sentimento de dor, né,
E dessa negação do sentimento de dor, ele quer então criar um outro mundo. Né? Ele quer voltar, na verdade, né? E resgatar o filho dele, tal. Mas, ou seja, é da dor dele e da incapacidade dele de suportar aquilo que vai gerar todo o processo. Então, ele desencadeia tudo. Né? Ou seja, no fundo, ele em termos nietzschianos, né, é incapaz de aceitar o eterno retorno dele mesmo. Eu acho que isso vai ficar mais claro quando eu falar aqui do amor fati um pouco, tá? Que é justamente a aceitação do destino. Né? E outra ligação com o eterno retorno, eu peguei aqui uma frase da personagem Cláudia, né, que ela fala: tudo nesse loop deve se repetir. Então, é uma ideia bastante nietzschiana aí, né, relativa ao eterno retorno e tal. Que é isso. Então, tudo deve se repetir: vida e morte, luz e sombra. Né? Tem essa frase ao longo da série, que é bem interessante, tem tudo a ver. E falar rapidamente da diferença entre o eterno retorno estrito aqui do Nietzsche e do Deleuze, é que o Deleuze, como eu tinha dito, aceita que as coisas vão mudar. Né? E o Nietzsche, em várias leituras, assim, né, de vários intérpretes, vão falar que não, que na verdade é um eterno retorno sem mudança. Então há essa diferença, e a série ela parece trabalhar com as duas interpretações. Tá? O Deleuze não é um filósofo alemão, né, ele é francês, mas, enfim, tem tudo a ver também com a ideia do eterno retorno. Ou pelo menos como um comentarista, né, do eterno retorno. E por fim, né, chegar no amor fati, que é o amor fati para Nietzsche. Resumindo bastante, é a capacidade que nós teríamos, digamos assim, né, de aceitar a vida tal como ela é. Ou seja, amor fati, ou ama o teu destino, né, com tudo de ruim, ou de bom, né, com todas as alegrias, com todas as tristezas, ame o teu destino. Então, amor fati, né, vem disso. E eu vou ligar esse amor fati à questão do Schopenhauer, entre o conflito entre vontade e necessidade. Então, para continuar a questão do Tannhaus, né, o criador da Máquina do Tempo na série, né, então foi a incapacidade dele de aceitar o sofrimento, é também uma incapacidade para o próprio amor fati. E isso é o que gera o início do ciclo das negações, do ciclo, né, de todo aquele ciclo ali, ou dos ciclos, ou dos mundos paralelos, e das negações sucessivas. Tá? E como uma própria citação do Schopenhauer na série, que é a seguinte: não somos livres em nossas escolhas, pois não somos livres nas nossas vontades. Isso é muito interessante, né? Então, daí nasce essa tensão na série, né, entre vontade e necessidade, que é um tema totalmente schopenhaueriano, né, e que depois vai culminar ali, inclusive na psicanálise, né? O Freud pega bastante disso, que é justamente essa tensão entre vontade e necessidade, né? Tá? E, por exemplo, uma frase da Marta e Jonas, numa conversa dele, eles falam: somos o erro na Matrix, pois não conseguimos desistir do que queremos. Né? Então isso explicita muito bem também essa questão da tensão entre vontade e necessidade, né? Essa questão de não desistir, de não conseguir desistir do que se quer, né? Ou seja, a vontade, no sentido schopenhaueriano mesmo, a gente pode pensar no mundo, se a gente pensa, né, no mundo como vontade, tal como Schopenhauer queria, não tem como você sair da vontade, né? Porque a vontade ela é como se fosse a própria essência da vida e do mundo. Então nisso, você mesmo, dentro de um ciclo da própria vontade, você não consegue fugir dela. Né? Então essa questão é interessante se pontuar aqui de Schopenhauer. Tá? E aí, por fim, tá a Eva, ou se eu não me engano, foi a Marta que fala esse trecho aqui, né, que é que cada passo do Jonas é guiado por nós. Né? A isso eu queria ligar também com a mesma questão mitológica que você havia trazido, que é a existência da Ariadne, né? E a Ariadne e as Nornas, né? A gente pode pensar também na mitologia nórdica, né? Eram as Nornas que teciam o destino, né? Então, isso tem tudo a ver, né? Então, com essa questão de que cada passo do Jonas é guiado por nós. Ou seja, as Martas ali, que elas na verdade são 3 ou 4, tem várias Martas, quando elas falam isso, né, que cada passo do Jonas é guiado por nós, elas também estão se referindo diretamente a isso, né? Ou seja, a questão de Ariadne ou das Nornas, né, que são aquelas figuras que tecem o destino. Né? Então, nesse sentido também, é mais uma coisa relativa a essa tensão entre necessidade
e vontade, e também a questão do eterno retorno. Por quê? Porque se tem a necessidade, né, e se há um retorno eterno, né, há também uma espécie de destino, né? E nesse sentido é que elas entram falando isso, né? Cada passo dele é guiado por nós, ou seja, não há escolha ali, na verdade, né? Há sempre uma eterna necessidade, uma cadeia de necessidade que impede a questão da, da escolha, né? E por fim, para resumir a minha ideia ali, a minha interpretação do final, tá? É que, então, a negação criou o Jonas e Marta, ou seja, a negação do Tanhaus, né, como eu havia dito. Porque ele é incapaz de suportar o sofrimento dele, né, ou seja, ele é incapaz de um amor fati efetivo, né, e nessa incapacidade do amor fati, que também seria uma capacidade de aceitar o eterno retorno do mesmo, ele, através dessa primeira negação, ele faz a máquina do tempo e então começa todo o ciclo de negação. Né? Então, essa negação cria Jonas e Marta, com a sua referência a Adão e Eva. Tá? Então, e a lição, entre aspas, da série que eu tentei, o que eu interpretei, é que então seria preciso negar a negação. E é por isso que eles se autodestroem. É só na autodestruição deles que tem a negação da negação primordial. Ficou quase hegeliano aqui, né? Para falar em filosofia alemã, a negação da negação parece Hegel, né? Mas enfim. Talvez tenha alguma coisa com Hegel também, né? Mas enfim, não vou abordar o Hegel. Então, portanto, os mundos paralelos criados pela negação da vida e incapacidade do amor fato do Tanhal são destruídos. Né? Então, esse é o fim nessa interpretação que eu tentei trazer. Né? Então, esses mundos paralelos criados nascem da negação da vida e da incapacidade do amor fati. Tá? Então, é por isso que eles fazem então, a negação da negação e é por isso que tem o final onde eles se autodestroem. Né? Porque não seria possível uma vida de negação eterna, entendeu? Enfim, não sei se ficou muito obscuro assim, mas não, acho que não é um tema fácil, né, de se tratar tão rápido, mas enfim, foram apenas algumas ideias, tá? Não, então excelente, Thiago. Tá aí dentro do que eu... Na verdade, tem muitos apontamentos, né? A sua fala aí, ela levantou e trouxe muitas questões aí para serem abordadas aí. Em especial, eu vou destacar só a passagem de Nietzsche, né? Você focou muito no Eterno Retorno, mas eu lembro bem, assim, como que, junto à razão que é apresentada aí na trama também, aparece muito a questão da insanidade, um pouco da loucura, talvez. E aí eu destaco uma coisa muito importante, que eu não sei se você identifica da mesma forma, que para mim é muito significativo. O papel do Hegel, a pronúncia aí no alemão é complicado, mas o Hegel, o pai da Charlotte, ele entra exatamente ali no auditório do colégio, e aí me lembrou muito, cara. Isso para mim é uma coisa que marcou muito. Uma releitura, eu não sei se proposital ou não, por parte dos diretores, da cena do insano do Nietzsche, no aforismo 125 lá da Gaia Ciência, quando ele entra ali para comunicar a morte de Deus. Que as pessoas estão preocupadas com mais um sumiço de mais uma pessoa, e aí ele fala que vai acontecer mais um sumiço, que vai acontecer de novo, e todo mundo ri da cara dele. E aí é ali que dá o início a tudo, assim, realmente toda essa questão, enfim, do desaparecimento, da presença de Deus ali, talvez, um pouco na série. E aí eu destaquei, né, numa frase aí sobre Schopenhauer, uma passagem, inclusive, do mundo, o mundo como vontade de representação, que eu acho que tem, assim, realmente muito a ver com o que você falou, de que é a vontade que afirma, né, a vontade que se faz presente ali. Ele fala que a forma de surgimento da vontade é apenas o presente, não passado e nem o futuro. Estes existem unicamente para o conceito e mediante a sujeição da consciência, submetida ao princípio da razão. E aí o que ele conclui é importante. Ele diz que ninguém viveu o passado, ninguém viverá o futuro. O presente é a forma de toda a vida. Essa é a forma, então, que ele apresenta a vontade, que é muito dentro do que você falou, dos personagens, né? Acho que, enfim, vem a calhar bastante. Bom, mas é isso, né? Eu acho que tem para abordar, assim, obviamente eu destaquei várias passagens, quando o próprio Noah falando inclusive sobre o próprio niilismo, ele falando numa conversa com Mikkel que nada se cria a partir do nada,
que não, e aí retomando exatamente essa ideia, essa noção que está presente no niilismo, né, de que nada pode ser criado a partir do nada, enfim, a criação dos valores. Mas acho que como eu iniciei falando e gostaria também de terminar aqui um pouco minha fala, para a gente ultrapassar essa 1 hora aí. Deu uma travadinha aqui. Mas Beleza, assim, voltou agora. mim, Uhum. Botou, né? É por causa da bateria que estava terminando o celular. Beleza, Mas beleza. o que acontece é o seguinte, eu acho que, para mim é isso, é uma série extremamente complexa. Eu acho que quem investe numa leitura baseada só nas questões das viagens no tempo, investe numa forma de ilusão muito simplória da série. Eu acho que... E aí eu termino tentando te fazer uma pergunta que realmente, assim, acho que talvez dê tempo de você responder, que é exatamente essa, né? Assim, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, mas tentar enxergar qual seria o papel da arte exatamente para Nietzsche nesse contexto, né? Porque eu fico muito relutante em acreditar que Dark seria só uma série de entretenimento. Entretenimento, assim, no sentido realmente de uma cultura pop, por mais que tenha se tornado isso, por mais que tenha sido a série mais bem avaliada da Netflix. Porque, para mim, exatamente, talvez, eu possa estar fazendo uma leitura errada da forma que Nietzsche enxerga a função da obra de arte, que talvez a gente pode enxergar Dark dessa maneira, é exatamente de gerar um incômodo, de apresentar a tragicidade, o trágico que se faz presente na existência, e dar todo esse peso existencial que podem ter as obras de arte. E aí eu queria que você tentasse falar assim, você acha que é possível realmente fazer uma leitura de Dark a partir disso? Você acha que é realmente possível fazer essa análise de enxergar Dark como uma obra de arte que tenta trazer realmente esse peso existencial para realmente trazer uma melhor compreensão, sobretudo desse tema do destino que é tão importante, né? E aí é isso. Legal. Acho que... Legal, boa pergunta. Eu acho que tem jeito sim, né, da gente enxergar Dark mais do que entretenimento, né, e tentar ter um olhar um pouco mais profundo, né. Assim, eu acho que vai muito de quem assiste também, né. É possível assim, enxergar só com o olhar do entretenimento, mas é possível, como a gente está tentando fazer aqui, aprofundar um pouco nas questões ali postas, né. Então, mas assim, por ter uma relação com a filosofia até explícita, né, que há a citação do Schopenhauer ali, né, e toda essa questão, então eu acho que ela consegue sim ultrapassar a questão do entretenimento, tá? E é isso, eu acho que é difícil a gente avaliar em termos nietzschianos, assim, né? Porque a gente teria que trazer todo o pensamento estético de Nietzsche para então, a partir dali, visualizar, será que isso aqui está em conformidade com esses termos estéticos, né? Mas, assim, um pouco fora disso, a minha compreensão é que sim, eu acho que ela consegue ultrapassar, por mais que ela tenha se tornado, né, uma série mais pop e tal, ela sim tem a capacidade de trazer um aprofundamento aí dessas questões do tempo, né, da vida, da existência, né, de um possível retorno das coisas, etc, etc. Por outro lado, eu acho que também, ao mesmo tempo, ela, na medida em que eles complexificaram muito a trama, né, ela acabou gerando alguns pontos cegos, né, algumas coisas não resolvidas no fim, né, que na verdade torna um pouco obscura essa avaliação, tá? No sentido assim, na mesma medida em que ela abre para justamente por causa dessa obscuridade entre aspas, ela pode abrir para muita divagação, né? Ao mesmo tempo ela pode também confundir, né? Eu acho. Então a pessoa ela não sabe realmente o que ela entendeu daquilo ali no fim, né? Então, né, ou houveram críticas nesse sentido, né? Ou pelo menos a determinadas partes da série, ou determinadas temporadas, né? Então, quando a gente avalia o todo dela, é difícil assim, extrair o que seria, o que se quer exatamente aqui, né? Para, portanto, ter uma tomada de consciência das questões, tá?
Mas eu acho que, justamente por isso, ela gera mais possibilidade de devagar acerca dela. Né? E isso aí é uma experiência totalmente filosófica, né? Então, nesse sentido, sim. Tá? Mais alguma coisa? Não, acho que era isso aqui que eu tinha para colocar. Deixa eu ver. Das coisas que eu anotei aqui. Deixa eu ver. Ah, bom. Na verdade é isso, assim, né? Eu fiquei muito curioso, na verdade, sobre a relação, né, que aparece tão presente. Às vezes eu sei que Schopenhauer e Nietzsche têm uma proximidade muito grande na filosofia, mas eu vi algumas questões soltas na série, algumas passagens tanto de Nietzsche quanto de Schopenhauer, e a relação que existe entre essas relações, né? Acho que você consegue fazer isso melhor do que eu, afinal de contas você é um cara que realmente está mais próximo desses autores, de como que isso se faz presente, a filosofia, e quais seriam as possíveis relações, né, que existe aí. Você acabou tangenciando um pouquinho quando você falou de Schopenhauer aí, mas como que se faz presente essa relação entre a filosofia de Nietzsche e de Schopenhauer? Se tem algum ponto aí que realmente que dá pra gente tangenciar, né? Porque, assim, obviamente aparece essas ideias nietzschianas soltas na série e para mim aparece muito mais Schopenhauer na terceira série, inclusive com a abertura, né? Eu acho que aí talvez o ponto, não sei se você concorda, mas a proximidade com a questão da moralidade, né? Acho que uma leitura moral talvez possa se fazer presente, não sei o que você imagina, mas se você consegue realmente perceber isso. Legal. É um bom tema esse, né? Então, vou tentar falar rapidinho, porque eu acho que está acabando o tempo, né? Eu acho que a live, eles cortam, né? Acho que... Eles não, né? O próprio Instagram. Com 1 hora eu acho que fecha, tá? Mas enfim, vamos ver se vai dar tempo. Vou tentar falar rapidamente. A relação, tá, entre o Nietzsche e Schopenhauer aí, para mim, que é mais clara, ou entre a filosofia deles em sua relação com a série, é precisamente ali nessa questão da vontade, né? Vontade e necessidade, conflito entre vontade e necessidade, tá? Mas não vou falar ele aqui porque eu já tinha falado. E, sobretudo, um ponto que talvez não ficou tão claro quando eu falei, que é a relação, então, entre negação e afirmação de vida. Então, para falar rapidamente, o Schopenhauer, para Nietzsche, a sua filosofia, ela leva à frente a negação da vida. Né? Tanto que o Schopenhauer é tido como o príncipe do pessimismo. Né? Que ele tem a frase, né, que é a mais pessimista de todas, assim, que é: a vida é algo que não deveria ser. Ou seja, quando a gente avalia a vida de uma forma consciente, ela é simplesmente algo que não deveria ocorrer como ocorre. É quase como se ela fosse esse erro primordial, como se a própria vida fosse esse erro primordial. Só que para o Nietzsche, esse pensamento moral, esse julgamento moral sobre a vida do Schopenhauer, ou seja, esse julgamento de valor mesmo, né, ele já carrega uma moralidade antiga que vem das religiões, que por sua vez carrega em sua mitologia essa ideia do erro primordial. Então Nietzsche, nesse sentido, ele estaria contra o Schopenhauer, né? Porque ele acha que não, a gente não deve negar a vida, a gente deve afirmar ela. E para afirmar, aí ele vai falar: eu vou dar para vocês por exemplo, essas ferramentas aqui: o eterno retorno, o amor fati e etc. E uma filosofia que tenta ir contra essa negação, entre aspas, da vida, tá? Mas é isso. Então acho que essa é a relação aí que para mim veio assim à mente mais rapidamente, tá? Entre os dois. Vai acabar agora, a gente tem 15 segundos só, Igor. Então aí, brigadão pela sua participação, tá? Valeu. E despede aí do pessoal. Gente, obrigado. Tá? Até mais, pessoal. A gente conversa mais depois. Obrigado. Falou, Thiago.